Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Arache Educa. Eu sou o professor Júlio César e vamos para mais uma aula de matemática. Continuando o nosso assunto, falando sobre geometria espacial, a partir de agora a gente vai fazer uma repescagem, um resumo, uma revisão de um pouco do que a gente já viu para a gente tentar fixar melhor esse conteúdo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a matemática, se ela não for treinada, se a gente não praticá-la no nosso dia a dia, a gente não vai conseguir aprender, ou seja, a gente não vai conseguir reter aquele conhecimento. E é isso que a gente vai fazer hoje. A gente vai retomar um pouquinho do conteúdo que a gente já viu. Então vamos lá. Gente, isso aqui, essa imagem que eu trouxe para vocês, é um edifício chamado Torres Caio, acho que pronuncia-se assim. Ela fica na Espanha, ou elas ficam na Espanha. E elas têm um formato de um prisma torto. Perceba que ele está meio que tombado. Ó, elas estão meio que tombados aqui. E eu estou falando desses dois aqui porque esse edifício central aqui, ele vai caracterizar uma pirâmide. Mas esses dois aqui representam para a gente um prisma. E esses prismas aqui é uma aplicação direta do que a gente está estudando. Por exemplo, se você precisasse calcular quanto que seria a área da frente desse prisma, você conseguiria com as nossas aulas. Se você precisasse calcular qual que é o volume que esse prisma contém, você conseguiria através das nossas aulas, tá? Então é um exemplo claro e clássico da nossa aula de geometria espacial, onde a gente fala sobre área e volume. Muito bem, mas para falar de prisma, primeira coisa eu preciso definir o que é um prisma. E eu coloquei aqui. É uma região espacial dada pela união de dois polígonos paralelos, que são as bases, e congruente através de segmentos de reta. Então eu coloquei dois polígonos. Percebam que aqui eu tenho um retângulo em cima, tenho um retângulo embaixo. E quando eu liguei com retas aqui, esses dois polígonos, eu formei esse prisma mostrado aqui. Esse prisma que eu estou mostrando para vocês, ele tem a aresta lateral, não quero marcar o texto. Ele tem uma aresta lateral, ó, aqui, a aresta lateral, por quê? Porque está de lado, né? O lateral é do lado. Ó, a aresta lateral também, a aresta lateral, a aresta lateral. Aqui eu tenho face lateral. A aresta é um segmento de reta, a face é uma área, tá ok? Então, essa face lateral e aqui teria, não dá pra gente enxergar, mas tem outra face lateral aqui. Aqui eu também tenho a aresta da base, como eu falei para vocês. Ó, aqui embaixo tem a aresta da base. E a aresta da base, gente... Aqui está a minha base. E a aresta da base está relacionada apenas a um segmento de reta. Por fim, eu tenho a face da base também, aqui embaixo, ó. Isso aqui, nem está dando para ver muito bem o colorido, mas essa base e essa parte superior aqui é uma face relacionada à área, certo? Então, ela tem três medidas do prisma, que é A, tem B, ó, o comprimento aqui, certo? A largura B e a altura C. A, B e C. Eu tenho essas três medidas. A, B e C. Ok? Vamos lá. Quais tipos de prisma eu tenho? Eu tenho prisma, o seu nome vai ser definido através de qual polígono formou-se na sua base. Olha esse primeiro polígono aqui. Ele formou um prisma triangular. Ele tem um triângulo aqui na sua base, certo? Então, ele vai ser chamado prisma triangular, por causa da base ser um triângulo. Esse segundo aqui é um prisma que formou na sua base um quadrilátero. Então, ele vai se chamar prisma quadrangular. O quinto prisma, ele formou um pentágono. O pentágono, então, vai dar-se o nome do prisma de prisma pentagonal. Por fim, o último prisma, ele tem 6 lados. Como ele tem 6 lados, ele é um hexágono. Então, ele vai formar um prisma hexagonal, certo? Pessoal, então esses são nomes que a gente já está acostumado da geometria plana, né? Triângulo, quadrilátero, do quadrilátero eu já tenho o quadrado, eu tenho o retângulo, eu tenho o losango, eu tenho o trapézio, né?
pentágono, figura de 5 lados, hexágono, figura de 6 lados e assim por diante. Então são nomes que eu venho trazendo da geometria plana e trouxe agora para a geometria espacial, quando eu dei um volume para esses sólidos, ok? E aí a gente vai falar sobre a área dos primos. Vou falar sobre a área e depois eu falo sobre o volume. E quando eu falo de área, você tem que pensar, vou pensar na minha casa, vou pensar em quantos metros quadrados tem a minha cozinha, quantos metros quadrados tem a minha garagem. Nossa, Júlio, mas que desinteressante isso. Para que eu quero saber quantos metros quadrados tem a minha cozinha? Para que eu quero saber quantos metros quadrados tem a minha, sei lá, a minha garagem? Gente, porque isso a gente nos leva a ter uma noção de espaço. A área nos leva a ter noção de espaço. Então, por exemplo, quando você fala assim, nossa, eu tenho uma garagem com 60 metros quadrados. E aí, o que seria esses 60 metros quadrados? Será que esses 60 metros quadrados caberia um carro? Você pode perguntar para umas pessoas, será que esses 60 metros cabe um carro? Com certeza, 60 metros quadrados cabe um carro. E 2, com certeza, 60 metros quadrados cabe 2 carros. E 3, com certeza, 60 metros quadrados cabe 3 carros. Então, você tem que ter essa noção de área para você entender, muitas das vezes, coisas que acontecem e que você necessita no seu dia a dia. Então, daí a importância tão grande que a gente vê para estudo da área, certo? E quando eu falo de prisma, ele terá várias áreas. Por quê? Porque ele tem várias faces. Nesse caso, esse prisma meu, ele tem 6 faces. Se ele tem 6 faces, ele tem 6 áreas. Estas 6 áreas podem ser distintas? Podem, mas elas podem também ser iguais. Mas vamos ressaltar que as áreas paralelas, quer dizer que, ó, tá desse jeitinho aqui, ó, paralela, elas vão ser iguais. Então, por exemplo, essa área aqui desse lado vai ser igual a essa área desse lado. Essa área aqui da base vai ser igual a essa área aqui de cima. Essa área aqui na frente, vocês não estão enxergando, mas lá no fundo tem uma outra área. Então, elas vão ser iguais, certo? E a área lateral, o que que é? Quantas faces tem o meu prisma lateral? Aqui ele tem 1, 2, 3, 4. Então, é o número de faces, nesse caso seria 4 vezes a área de cada uma das faces. E por que eu coloquei só vezes a área de cada uma das faces? Porque a área da face, eu não posso colocar a fórmula matemática para ela aqui, porque ela pode mudar. Se for um quadrado, ótimo, lado ao quadrado. Se for um retângulo, já mudou. Base vezes altura, beleza. Se for um triângulo a base, ou se for um triângulo a lateral. Se for um triângulo a lateral, eu tenho o quê? Base vezes a altura sobre 2, ou se for um triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, eu tenho várias derivações. Por isso que, na minha aula, na minha apresentação, eu coloquei aqui, que é vezes a área de cada uma das faces. Vai depender de qual é o formato da sua face aí, tá bom? Área total. Como é que eu acho a área total? A área total eu pego essa área lateral, que é essas 4, e somo com 2 vezes a área da base. Por quê? Porque no começo eu não falei que essa área aqui é igual a essa. Por isso que eu coloquei 2 vezes. Então eu pego essa área, somo com as áreas de baixo e de cima, acho a minha área total, certo? Por fim, eu tenho o volume. O volume é bem mais simples. Eu pego a minha área da base apenas uma vez, certo? E multiplico pela minha altura H. Então, quando você tem área da base vezes a altura, você acha o volume do seu sólido geométrico, no caso do seu prisma. Júlio, você falou de área, me mostrou o tanto que a área é importante. E agora eu quero saber aonde que eu vou usar o volume. Esses dias eu fui visitar um conhecido vulgo amigo, um amigo meu, e ele está falando que no bairro dele existe muita falta de água. E aí eu falei para ele assim, nossa, mas falta direto, e aí você fica sério, ele falou, nossa, esses dias eu tive que ficar sem tomar banho ao trabalho. E aí eu fui questionar, mas e a sua caixa d'água? Será que ela não consegue manter uma quantidade de água que, mesmo quando a Copasa falhar, né, com essa falta de água, que dê para vocês fazerem as atividades diárias? E ele falou, Júlio, minha caixa d'água é bem antiga, ela tem só 250 litros. E aí, se você pensar, 250 litros para tomar banho, para fazer comida, às vezes quando a sua esposa vai lavar os pratos, lavar a louça, 250 litros não dá. Então, essa noção de volume, litros é uma unidade de volume, também é importante. Seja litros, seja milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos e até metros cúbicos, certo? Então, o volume vai ser justamente isso, a área da base vezes a sua altura, aí, certo?
Eu coloquei uma situação problema para vocês tentarem, para a gente tentar junto trabalhar ele, tá bom? Nós vamos fazer de uma forma mais pausada, mais tranquila. Ó, minha figura apareceu ali? Pareceu que você ia chegar. Nós vamos fazer de uma forma mais pausada, mais tranquila, para a gente tentar entender melhor como é que esse problema vai funcionar, tá? Olha, eu tenho um prisma triangular regular. Se ele é triangular regular, quer dizer que esses triângulos aqui são triângulos equiláteros. Qual que é a forma da área do triângulo equilátero? Para quem não lembra, é o lado L ao quadrado que multiplica a raiz quadrada de 3 dividido por 4. Ok? Certo. E eu sei que a área da base mede 4 centímetros e eu quero que você determine para mim a área de uma face da lateral. A área de uma face da lateral, ó, eu tenho essa face lateral aqui da direita, essa da esquerda e essa da frente, né? Qual que é essa área? A área que formou é o quê? Não é um retângulo? Perceba que não é 4 vezes essa altura que é 8. Então, a área de uma face lateral, basta eu pegar, vou colocar aqui, ó, a área FL, que é a área de uma face lateral, é 4 vezes 8. Ali está em centímetros, então a resposta vai sair 4 vezes 8, 32. Então, a resposta sai em centímetros quadrados. Então, a área de uma face lateral é 32 centímetros quadrados aqui. A área total do prisma. Quantas laterais esse meu prisma tem? Ele tem 1, 2, 3. Então, é 3 a área lateral total, que é a área lateral, é 3 vezes essa área que eu achei, que é 32. Então, essa área lateral deu 96. Mais o quê? Vou somar com a área da base. 2 vezes a área da base, né? Então, eu vou pegar esse 96 e somar a área da base aqui. Quanto que vale? Lado 4, né? Então, é 4 ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Isso eu vou colocar multiplicando por 2, porque eu tenho uma área embaixo e uma em cima. Ok? Então, eu fiquei com 4 ao quadrado, que deu 16. 16 vezes 2 deu 32, então deu 32 raiz de 3 sobre 4. 32 divide-se por 4? Sim, que dá 8. Então, aqui deu essa área de baixo e de cima, deu 8 raiz de 3. Então, quer dizer que a minha resposta é 96 mais 8 raiz de 3. Vou colocar aqui, ó. Aqui, então, é 96 mais 8 raiz de 3. Muito bom. O volume do prisma. O que é o volume do prisma? É a área da base, que é lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4, vezes a sua altura. A área da base, então, é 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que multiplica pela altura, que é 8. O 8 eu posso cortar com 4 aqui, já virou 2. Lado ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Então, o volume desse prisma é 32 raiz de 3 centímetros cúbicos. Fácil, nem tanto. Mas também não é difícil. O que eu precisava saber? Precisava saber apenas a área desse triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 aí, certo? Usei a forma da área da lateral, a área total e o volume, então, no caso do meu prisma, certo? Pessoal, então é isso a nossa aula. Eu queria agradecer a participação de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima aula.